Ouçamos então com atenção aquilo que o Senhor transmitirá ao nosso coração através do pastor Arthur. Em seguida, após a mensagem, o pastor Davi já vem com as pastorais e finaliza o culto nesta noite. Saúdo a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 11. Hoje, culto de missões local. Vamos trabalhar em cima dessa temática. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos e irmãs, eu vos saudo no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estar na sua casa. Celebro o teu nome por todos os teus servos e servas que aqui vieram para prestar um culto ao Senhor e receberam a porção da sua palavra. Por isso, ó Deus, agora eu também intercedo. Usa o teu servo, ó Pai, o pastor Arthur, para falar conosco, ó Senhor amado, para que o Senhor, ó Deus amado, se comunique conosco, nos traga uma palavra nessa noite através do teu servo, que ele seja usado por ti, ó Deus, para que nessa noite nós recebamos mais uma porção da sua palavra, para a edificação, ó Deus, de cada um de nós, fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa noite eu quero falar sobre a seguinte temática: o evangelho puro e simples. O evangelho puro e simples. Para a maioria dos que estão aqui, principalmente os adultos e os mais idosos, não sentem ainda o impacto que a nossa juventude nas universidades sentem, até por uma questão de convívio e de relacionamento. Poucos aqui são professores universitários, e alguns, a maioria dos jovens,
fazem faculdade ou terminaram há pouco tempo. E nós vamos encontrar nas academias vários grupos de pessoas que se apresentam como cristãs, como evangélicas. E a tendência é aumentar as nomenclaturas e os adjetivos na palavra evangélico ou evangelho. Para nós, a palavra evangelho já se explica. É uma mensagem pura de Jesus, é as boas novas de salvação, é a resposta de Deus ao pecador. Ela por si só já é maravilhosa, porque nós entendemos a importância da palavra evangelho. Mas parece que acharam fraca a palavra, atribuo isso à geração em que estamos, e acrescentaram alguns adjetivos. Aí agora você vai encontrar assim: o evangelho da inclusão. Aí tem outro agravante. Aí agora tem o evangelho progressista. Aí depois vai ter o evangelho light. E nesses dias eu vi o evangelho fitness. Aí eu fico me perguntando assim, vai parar onde esse negócio? Né? Vai parar onde esse negócio? O evangelho progressista é aquele que olha para as escrituras como um livro puro e simplesmente moralista, e que as partes boas das escrituras devem ser tiradas, mas tudo que confronta a sociedade, a evolução da espécie humana deve ser rejeitado. Aí você não fica com a Bíblia, você fica com qualquer coisa, não é? O evangelho progressista, inclusive essa visão do evangelho progressista, essa crença, ela está forte nas universidades. Quando você vai apresentar um Cristo que ressuscitou, alguns dizem assim, não, calma, essa parte aí da Bíblia que diz que Jesus ressuscitou, isso é um eufemismo, isso é uma maneira branda que os apóstolos escreveram para dizer que Jesus ressuscitou no pensamento dos apóstolos. Ele ressuscitou no coração dos apóstolos. Mas ele morreu como qualquer um de nós. E a morte dele na cruz não foi em nosso lugar. Foi como um herói. Né? Irmãos, isso é uma mensagem de Satanás, tá bom? Não tem outro termo. É a maldade humana, é um coração longe da vontade de Deus, insubordinado à palavra de Deus, que vai ter esses arranjos. Como não está disposto a abandonar o pecado, como muitos não estão dispostos a verem que a cruz exige vida, que a cruz exige arrependimento, que o evangelho exige uma mudança de vida total, uma mudança aí de 180 graus, de 90 graus, tem que ter uma mudança. Aí você muda-se o evangelho para que o indivíduo se ache aceito por Deus. Claro, irmãos, que tudo isso são arranjos do homem. Isso é o antigo. O primeiro que deturpou a palavra de Deus foi Satanás. Lembremos que quando a antiga serpente se apresentou a Eva, estava só Eva ali, a serpente diz assim, me diga uma coisa, é verdade que você não pode comer de nenhum fruto que está no jardim? Satanás começa com a dúvida, dialogando com Eva, em Gênesis capítulo 3. E Eva responde. Eu fiquei muito maravilhado com esse negócio de essa mulher falando com essa serpente. Mas ela responde à serpente, ela diz assim, não, nós podemos comer de todos os frutos que há no jardim, menos a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos comer nem tocar. Aí a mulher acrescenta. Satanás coloca em dúvida, a mulher acrescenta, aí depois Satanás tira a máscara e diz assim, é mentira de Deus. É mentira de Deus. Pode comer desse fruto que com certeza você não morrerá. Aí o diabo, ele começa colocando em dúvida, o homem seduzido por Satanás, acrescenta, e depois forma-se a mentira plena, completa. E qual é o resultado disso?
a morte espiritual do homem, não é? O afastamento eterno do homem. Esse é o resultado, irmãos, de deturpar o evangelho puro e simples que está na palavra de Deus. Olhemos para essa passagem, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu agradeço. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ver, através da vida do apóstolo Paulo, como o evangelho é simples, mas em sua simplicidade ele é suficiente para transformar o homem, para trazê-lo a Deus, para levá-lo ao céu e transformá-lo totalmente. Nós não precisamos de arranjos, nem de acréscimo. Nós não precisamos ficar além das Escrituras, nem aquém dela. Mas o evangelho puro e simples resolve o problema de toda a humanidade. Acompanhe comigo o versículo de número 11 e o versículo 12, pelo menos inicialmente o 11, onde o apóstolo Paulo evidencia a presença do evangelho na cidade de Éfeso, através desses milagres extraordinários. O texto diz assim, versículo 11: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O 12: a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Aí diz: diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Nessa parte aqui eu tirei algumas observações. A primeira é que Lucas, registrando essa experiência extraordinária da parte de Deus através de Paulo, Lucas começa dizendo assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Irmãos, esse e Deus aí já desbarata um evangelho que surge em nosso Brasil, desde os anos 90 para cá, onde estão marcando datas de milagres, datas de libertação, datas de vitória. Olha, nessa sexta-feira agora, Deus vai fazer um milagre e os milagres vai ser grande. Traga os cegos que você conhecer, os quebrados que você conhecer, os desempregados, e aí começa o arranjo. Irmãos, isso é desmistificar, ou mistificar, melhor dizendo, o evangelho que é puro e simples. Irmãos, quem fez os milagres foi Deus. Paulo não agendou nada, glória a Deus. Paulo estava a serviço de Deus. Paulo estava pregando o evangelho de Jesus. E aprove a Deus usar o apóstolo Paulo de maneira extraordinária. Mas nós não podemos marcar data de milagre. A gente quer que marque. Quem não? Se pudéssemos marcar uma data para o seu câncer ser curado, claro que nós marcaríamos. Se pudéssemos dizer um dia que seu filho vai se libertar das drogas ou crer em Jesus, claro que nós marcaríamos essa data, mas nós não temos essa data. Quem manda na agenda do milagre é Deus, porque Ele é a fonte do poder que o milagre acontece. Nós até podemos dizer assim, olha, Deus pode curar o seu filho. Está bíblico, é bíblico isso. Mas dizer que Deus vai curar já não é. Parece sinônimos essa frase, mas não são. Eu dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, é uma verdade bíblica. Mas eu não posso sair dizendo para A e a B que Deus vai salvar esse indivíduo sem passar pela fé, pelo arrependimento, sem a mensagem do evangelho. Eu não posso pular etapas que as Escrituras não permitem que nós pulemos. Paulo fez coisas extraordinárias, mas Lucas escrevendo diz, mas foi o poder de Deus na vida de Paulo. Irmãos, a excelência do poder não está nos vasos de barro. Está onde, irmãos? Está no ouro que está dentro de nós, está na essência que está dentro de nós, no Espírito Santo que está dentro de nós. A partir de Deus que transforma o homem, é que chega a salvação a outros. Irmãos, isso é o evangelho puro e simples. Não é atrativo, claro que eu sei que não é atrativo. Seria muito mais atrativo os nossos cultos de louvor e adoração aos domingos ser chamado de cura e libertação. Era mais atrativo.
Ou então a sexta-feira do sucesso. Era ou não era mais atrativo? Era mais atrativo. Mas nós não fomos chamados para pregar os 7 passos do sucesso. Nós somos chamados para pregar o evangelho que salva, que transforma, que liberta o homem. E se Deus quiser curar, Ele vai curar você. Se Deus quiser salvar o homem por meio da sua palavra, Ele vai salvar. Isso não é atrativo, mas é a verdade, que salva e liberta o homem. A diferença está aí. Nós não somos chamados a agradar o público, longe de nós fazer isso, mas agradar a Deus. Tudo começa com milagres extraordinários, mas na agenda de Deus, não na agenda de Paulo. Nesse pontozinho aqui, criou-se uma doutrina. Irmãos, é a doutrina mesmo. Versículo 12 diz assim, o milagre era tão extraordinário, que diz assim, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. As pessoas fizeram isso, viu? Eu acho que o pobre do apóstolo Paulo já era pobre, né? Ficou mais, né? Porque levaram os aventais e os lenços de Paulo do seu uso pessoal. Quem fez isso foram as pessoas. E por um ato de graça e de bondade de Deus, o milagre acontecia. Mas isso não é doutrina, isso é experiência. Eu estava num culto em Martins, no meio da rua, um trabalho evangelístico, e o senhorzinho estava com a Bíblia, tinha mais um lenço, uns lençozinhos dentro da Bíblia dele do que página da Bíblia. Por aí você tire quantos lenços tinha. Quando ele começou a distribuir os lenços, assim que o culto terminou, ele entregava e dizia assim, pode ter certeza que o milagre chegou. Pode ter certeza que o milagre chegou. Aí entregando. Pode ter certeza que o milagre chegou. Aí entregando. Aí quando chegou em mim, ele disse, pode ter certeza que o milagre chegou. Eu disse, meu filho, deixa eu explicar aqui. Muito obrigado. Mas não quero esse lençozinho não, tá bom? Ele olhou para mim e disse, mas foi ungido pelo apóstolo Valdemiro. Eu cheguei antes de ontem de São Paulo. Ele derramou a águazinha que ele bebeu nesse lenço aqui. Você não vai querer, não? Olha, eu já não queria. Se fosse limpo, imagine com água que alguém bebeu. Quer dizer, irmãos, isso não foi em São Paulo. Isso foi aqui em Martins. Eu não sei se esses lençozinhos já chegaram até vocês. Mas eles explicam que fazem essa macumba gospel com essa passagem aqui. Qual o problema disso? Quem fez isso foram as pessoas, não foi Paulo. Para começo de conversa. Segundo, as Escrituras não mandam que façamos isso. O que a Bíblia não manda, irmãos, tem tanto mandamento na Bíblia, não é? Tanto mandamento de amar, de perdoar, vai evangelizar, vai orar, tantos mandamentos, mas o silêncio da Bíblia faz alguém criar mais mandamentos. Está achando poucos que já tem, não é? Faz o seguinte, fica com o que a Bíblia diz, fica com o evangelho puro e simples, porque ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Segunda evidência na vida do apóstolo Paulo, do evangelho puro e simples, está no versículo 13, é que o evangelho, ele desmascarou os falsos seguidores de Jesus. O versículo 13 diz assim, e alguns judeus, exorcistas ambulantes, eu não sabia nem que tem essa profissão, mas tem, tentaram, o texto não diz que fizeram, viu, irmãos? Observem a passagem. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processo de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos, ou ordeno, é muito cômico, né? Eu ordeno, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. A cena é essa, eles viram Paulo dizendo assim, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, aí eles, agora já sei como é que expulsa demônio.
Nós vamos agora faturar nesse negócio. Irmãos, só os lenços de Paulo expulsavam demônio. Nessa passagem está escrito isso. Então imagina o nome de Jesus que Paulo usa. Irmãos, eu já ouvi falar em terceirização de muita coisa. Mas terceirização do nome de Jesus é a primeira vez. Eles chegaram e disseram assim, esses filhos de Seva, né? 7 filhos de Seva, disse assim para o espírito maligno: eu ordeno que você saia em nome de Jesus que Paulo prega. Isso é uma terceirização, não é? Mas aí que está. Muitos fazem isso, não é? Você vê o que Jesus manda fazer, você vê os que os cristãos fazem. Eu assisti nesses dias, só de relance, da canção nova da Igreja Católica, as irmãs com a harpazinha louvando. Aí quando chegou o momento, a irmãzinha olhou para a televisão e disse assim, quando eu estou dizendo irmã, é irmão por causa de Adão, viu? Não é na nossa fé não. Ela disse assim, irmão, agora é o momento da gente cantar em línguas. E arrocharam falar em língua. É claro que era língua estranha, mas sem dúvida não é o que o Espírito Santo dá. Irmãos, e arrocharam. Será que foi só eu que vi isso? Irmãos, imitam, tá bom? Vão imitar, claro que vão. Vão distorcer, vão acrescentar. Mas não valida a libertação do homem. Não liberta o homem, o evangelho falso. Não liberta aqueles que são oprimidos de Satanás, esses pseudos cristãos. Você sabe o que aconteceu com esses homens? Continuando a passagem. Olha o que o texto diz. Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado de Seva, sumo sacerdote. 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Quer dizer, tem gente tão ruim que nem Satanás conhece. Aí o 16, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e nus fugiram, feridos, para casa. Isso não é um contraste do que Paulo fazia e o que os falsos seguidores tentam fazer? Não é um contraste? Não é uma vergonha uma coisa dessa? Eles tentaram usar o nome de Jesus que Paulo pregava, sem conhecer o Jesus de Paulo, sem passar pela conversão. Irmãos, e não dá certo. O evangelho é tão extraordinário, que ele pode ser aplicado a uma nação, mas os indivíduos da nação têm que crer. Tem que crer. O evangelho não é a granel. O evangelho não é uma visão hereditária. Não, meu avô foi salvo, a minha mãe foi salva, e eu também serei. Imagine esses que nem irmãos de Paulo eram. Mas o evangelho faz isso, irmãos. Ele desmascara o falso, glória a Deus. Ele apresenta para nós aonde estão os erros. E como é que nós podemos saber disso? É por causa da palavra de Deus. Você tem a Bíblia como seu norte. Nós temos as Escrituras como fonte da verdade e fé. E a partir dela, nós podemos entender que existe uma vara de medir. Que o que passa dela é procedência maligna. Por isso que Lucas diz com tanta propriedade, eles tentaram invocar o nome de Jesus, mas não conseguiram. Encerrando a minha mensagem dessa noite, último efeito ou evidência do evangelho puro e simples, está aí no versículo número 18. Olha que salvação extraordinária, aonde, através da mensagem do evangelho, muitos confessaram os seus pecados, glória a Deus. Versículo 18 diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O evangelho nos leva a confessar os nossos pecados. Se você escuta por aí, olhe, fica do jeito que você está, tá bom? Não precisa abandono de pecado, não precisa de arrependimento. Saiba que esse evangelho é maldito. Saiba que isso é anátema e não procede de Deus, procede do homem das trevas. O evangelho puro, ele diz:
arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho puro e simples diz, olha, se você vir para Jesus, o poder de Deus lhe salva, o poder de Jesus lhe transforma, o poder de Deus lhe torna um outro homem. Se está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O Evangelho torna o homem novo, e torna novo mesmo. E o texto termina dizendo assim, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, o queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, 1 denário é o salário de um trabalhador comum. 1 denário, na época. 50.000 denários vai dar aí 136 anos de trabalho pago por dia. Esses mágicos, ouvindo o evangelho que Paulo pregava, eles olharam para esses 50.000 denários, para esses mais de 100 anos de trabalho pago para os seus funcionários, e disseram assim, não vale a pena esses livros. Vamos queimar esses livros e abraçar o evangelho que salva. Eles chegaram a um cálculo assim, rapaz, olha o tamanho do prejuízo. Não, nem pensaram nisso. Quem fez esse cálculo aqui foi Lucas. Eles não pensaram nisso não. Eles só pensaram assim, vale a pena abraçar Jesus. Vale a pena crer em Jesus. Vale a pena queimar essas artes mágicas, todas essas opressões de Satanás, vale a pena queimar. Porque em Jesus eles encontraram plena liberdade. Em Jesus eles encontraram a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Nós entendemos que o evangelho puro e simples transforma o homem, transforma a mulher em verdadeiros filhos de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amados irmãos, e abracemos o evangelho de Jesus. Para você que está nos visitando nessa noite, Deus lhe chama. Deus lhe chama. Assim como Pedro disse, olha, nós não temos prata nem ouro, viu? Mas o que nós temos, nós lhe oferecemos. Venha para Jesus. Você veio nessa noite apenas como visitante, volta para casa como filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aonde está você? Dê um sinal com a sua mão, sai de onde você está. Nós queremos orar por você. Nós queremos se alegrar com a sua decisão. Para isso, é preciso confessar. O apóstolo Paulo disse que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É preciso confessar. Se não tem ninguém, que Deus o abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Amém.